Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou a Raquel e eu quero começar agradecendo você por esse minuto de atenção e desejando que a paz, a presença de Deus que está na minha vida encha a sua vida, amém? A Bíblia é um livro maravilhoso, interessantíssimo. Eu vejo a Bíblia como algo muito melhor do que um filme, uma série, uma novela, porque lá tem histórias, em primeiro lugar, porque lá tem histórias que são reais, que aconteceram de verdade, não tem nada de ficção. E em segundo lugar, porque ela fala de Deus e fala muito sobre nós, seres humanos. Ela nos ensina como viver e ela mostra tudo o que acontece conosco, com as nossas famílias. Lá tem história de todo jeito. Tem histórias de amor, tem dramas, tem até terror. Tem histórias cabulosas na Bíblia. Você precisa ler, você precisa mergulhar nela para entender. Talvez você já leu, mas de forma fria, sem a vida que ela tem. Você precisa buscar de Deus e Ele te dá isso. Se você buscar e você mergulhar então na Bíblia e poder desfrutar de tantas coisas maravilhosas que tem nela. A história que eu quero contar hoje é no mínimo cabulosa, é muito estranha, mas se está na Bíblia é porque tem algo para nós, Deus não iria deixar lá à toa. Só que antes de falar a história, eu quero te pedir, por favor, se você já é inscrito no meu canal e deseja ser avisado cada vez que eu colocar um novo vídeo, aperta lá o sininho que tem do lado do lugar de se inscrever e deixa a sua opinião. Se você gostar, dá um joinha. Se você também não gostar, deixa lá seu dislike, a sua opinião é importantíssima. E para você que ainda não se inscreveu, se você agradar desse conteúdo, se inscreve lá, você é muito bem-vindo, bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida. Judá era um dos 12 filhos que Jacó tinha. Eles eram irmãos de José, que ficou muito famoso, José do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos, foi lançado num poço, depois vendido como escravo. Ele sofreu muito com esses irmãos, ele e os pais, que foram vítimas também dessa mentira. Judá então estava no meio ali quando os irmãos planejaram, quiseram matar José. E a gente pode ver quando lê a história que Judá tinha uma certa influência com seus irmãos, só que ele não usou essa influência para fazer de todo o bem, ele apenas amenizou o mal. Quando os irmãos planejaram matá-lo, ele disse: não vamos matar, vamos vender ele como escravo. E a Bíblia diz, se você tem a possibilidade de fazer o bem, não faz, você peca. Então ele podia ter convencido eles a não fazer isso. Ele é nosso irmão, é nosso sangue, nosso pai vai sofrer. Mas não, ele apenas sugeriu que em vez de matar, ele fosse vendido. E depois de venderem seu irmão como escravo, eles vão para casa e inventam uma mentira para o pai deles. Levam a túnica de José cheia de sangue e dizem não, o próprio pai já imagina: se isso aqui está cheio de sangue é porque meu filho foi devorado por uma fera. E impressionante que esses filhos, o Judá e todos os outros irmãos dele, veem o pai ter esse sofrimento por 22 anos, convivem com essa mentira e não fazem nada. Só depois, quando vem a fome e tem toda uma história, teve um plano de Deus, um propósito de Deus nisso tudo aí, mas o pai acaba sabendo da verdade depois, não por eles, pelo José. Enfim, é outra história. Mas aí a gente já pula para uma outra parte da vida de Judá, que é quando ele sai de casa, vai morar com um amigo e faz uma coisa, outra semente ruim que ele planta. Ele escolhe uma mulher para casar que não era a vontade de Deus, era uma mulher que naquela época era de um povo inimigo e Deus havia deixado claro que não era para eles se casarem com uma mulher inimiga, do povo inimigo. Só que Judá faz isso, ele se casa com essa mulher e eles têm 3 filhos. E quando o filho mais velho dele tem a idade de casar, ele arranja uma esposa para ele, naquele tempo era arranjado, ele arranja uma esposa para ele, e esse filho de Judá era mau. E a Bíblia fala que Deus tirou a vida dele por ele ser mau. E a tradição era que o próximo filho se casasse então com essa viúva. O próximo irmão em idade de casar se casasse. E assim foi feito. Só que o que aconteceu?
ele também era um homem mau, muito mau. Deus não se agradou nada das atitudes que ele tomou e também o matou. Judá logo pensou, tem alguma coisa errada com essa mulher, meus filhos estão se casando com ela e estão morrendo, o que eu vou fazer? E ele teve uma ideia, ele planejou uma mentira, ele disse para ela, olha, volta para casa dos seus pais e quando meu último filho tiver idade para se casar, eu te chamo e vocês vão se casar. Só que na verdade ele não planejava fazer isso, ele pensou, não vou deixar meu último filho morrer, ele estava assim com uma trave nos seus olhos, ele não conseguia ver que o erro estava nos filhos dele e não na nora, na Tamar. Pois bem, ele fez assim. E quando o jovem teve idade, nada de chamar a Tamar para casa e se casar novamente. Só que o que aconteceu? A esposa de Judá morreu. E para se consolar, ele teve a ideia de procurar uma prostituta. Diz que a história era cabulosa, tem cada detalhe assim. E a Tamar ficou sabendo que ele ia procurar uma prostituta. O que ela fez? Tirou suas roupas de luto e se vestiu como uma prostituta. E uma curiosidade, naquela época as prostitutas se vestiam bem decentes, bem tampadas, inclusive com um véu na cabeça. Então o Judá não ia perceber que era ela. O que ela pensou? Eu vou lá e vou me passar por prostituta. Assim ela fez, Judá foi lá, ficou com ela, nem desconfiou que era sua nora. E ela pediu para ele que deixasse alguns pertences dele com ela. A Tamar também planejava alguma coisa contra o Judá. Afinal de contas, ela tinha sido enganada. O rapaz já estava velho, não tinha sido feito conforme a promessa, ela se casar com ele. Quando os homens voltaram lá para pagar, não encontraram nenhuma prostituta e perguntaram para as pessoas ali na redondeza e eles disseram, não, nesse ponto aqui não tem prostituta, não. O tempo se passou e ela ficou grávida do próprio sogro, né? É isso aí, grávida do sogro. E as pessoas ficaram sabendo, porque a barriga cresceu e foram contar para ele, olha, sua nora se prostituiu e ela tá grávida. E ele, olha só, sem pestanejar, sem pensar duas vezes, ele disse, ela pecou, ela tem que ser morta. Não, ela, conforme a lei, ela tem que ser apedrejada e morta. Ela então mandou uma notícia para ele, olha, leva isso aqui e mostra para ele. E diz para ele que o homem que é o pai dessa criança aqui é o dono dessas coisas. Quando ele vê as coisas que eram deles, ele se lembra da prostituta que ele dormiu, ele cai em si, finalmente cai em si e diz, meu Deus, ela é mais justa que eu inventei uma mentira, eu não entreguei meu filho, eu não cumpri a palavra que eu dei e agora ainda julguei ela, disse que ela devia ser morta. Após cair em si, ver quanto ele estava errando, cobrindo seus erros, plantando sementes ruins, o que nós podemos pensar para as nossas vidas agora, fazer uma ligação com as nossas vidas? Judá olhava para os erros dos outros e encobria os seus. E também Jesus tem uma passagem que Jesus fala, quando ele está dando vários ensinamentos no monte, ele diz que nós não passamos de hipócritas, pessoas falsas que não conseguem ver seus próprios erros. Quando a gente condena o outro, a gente quer tirar um cisco no olho de alguém, enquanto no nosso há uma biga de madeira enorme, uma trave enorme, ou seja, um pequeno erro e no nosso um grande. Sabe, com isso tudo, o que nós podemos aprender? A gente tem que cuidar da nossa própria vida, olhar os nossos próprios erros, afinal de contas, cada um vai dar conta de si diante de Deus. A gente pode até tentar ajudar os outros com amor, mas primeiro fazer uma meditação na nossa vida e ver o que há de errado, e geralmente tem muita coisa de errado que precisa ser mudada em nós. É isso aí, amém. Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa família, que cada dia mais a palavra dele venha sobre nós e nos inunde, nos transforme, não nos deixe ser hipócritas. Se essa palavra de alguma forma abençoou sua vida, eu quero te pedir para compartilhar com alguma pessoa que também você deseja que seja abençoada. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.